Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma videoaula do nosso canal. Após a vinheta, nós retornaremos com um novo assunto. Hoje iremos abordar o assunto função logarítmica, parte 1. Nós fizemos a exponencial, agora nós vamos para a logarítmica para dar continuidade a essa série, ok? A função logarítmica de base A é definida por f de x é igual a log de x na base A com A real positivo e A diferente de 1. A função inversa da função logarítmica é a função exponencial. Por isso nós estávamos fazendo aquela sequência, agora nós vamos tocar na logaritmo. O logaritmo de um número é definido como um expoente ao qual deve-se elevar a base para obter o número x, ou seja. Então aqui nós temos o desenho esquemático aí que ele mostra, olha. Então A é a base, B o logaritmando e x é o logaritmo, ok? Então aí você vê que tudo que você aprendeu em exponencial, agora você vai fazendo quase os mesmos passos, tá gente? Vocês vão ver que é bem tranquilo isso aí. O gráfico da função logarítmica, de uma forma geral, o gráfico da função y é igual a log de x na base A está localizado no primeiro e quarto quadrante, pois a função só é definida para x maior que zero. Além disso, a curva da função logarítmica não toca o eixo y, é diferente da exponencial, tá? Que não toca o eixo x. Corta o eixo x no ponto de abscissa igual a 1, pois y é igual a log de 1 na base A, que é igual a zero, para qualquer valor de A, ok? Função crescente. Caso a base seja maior que 1, x1 menor que x2, log de x1 na base A menor que log de x2 na base A. A função logarítmica é dita como crescente, já que a medida de x aumenta, acontece o mesmo com f de x, e a curva que cresce em virtude do aumento de x. Quando estipulamos valores reais positivos para x e encontramos imagens que podem ser todos os tipos de reais, inclusive o negativo, o gráfico crescente é da seguinte forma. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas o gráfico ele tem essa característica aí, tá ok, gente? Função decrescente. Se a base for zero, menor que A, menor que 1, a função é crescente em todo o seu domínio, x1 menor que x2. Log de x1 na base A maior que log de x2 na base A. Isso ocorre porque à medida que x aumenta, a imagem diminui. Essa relação é inversamente proporcional origina a seguinte representação gráfica. Então fica dessa forma assim, olha, ele decresce, ok? Então é bem tranquilo aí também analisar esses gráficos. Então aqui nós vamos falar da introdução, porque nós vamos usar um exemplo, né? Então na América Latina a população cresce a uma taxa de 3% ao ano. Aproximadamente, em quantos anos a população da América Latina irá dobrar se a taxa de crescimento continuar a mesma? Nessas condições podemos organizar o seguinte quadro. Então tá esse quadro aí, início, população 0, um ano depois que é P de 1 que é igual a P de 0 vezes 1,03, 2 anos é P de 2 que é P de 0 vezes 1,03 elevado a 2, 3 anos, P de 3, P de 0 vezes 1,03 elevado a terceira. E x ano, P de x, então é P de 0 vezes 1,03 elevado a x, ok? Então vamos lá, definição de um logaritmo de um número. Dado os números reais, positivo A e B, com B diferente de 1, chamamos de logaritmo de A na base B, o número real C, que deve ser expoente de B para que a potência seja igual ao número A. Então você tem aqui, simbolicamente, log de A na base B igual a C, B elevado a C igual a A, com A maior que 0 e 1 diferente e B maior que 0, né? E diferente, né? Então tá aqui. A é o logaritmando e o antilogaritmo. B é a base, C é o logaritmo, ok? Exemplo numérico. Então você tem lá, log de 81 na base 3 é igual a 4. Então, 3 elevado a 4 é igual a 81. Exemplo 2. Log de 32 na base meio é igual a menos 5. Então,
meio elevado a menos 5 igual a 32. Terceiro, log de 5 na base raiz quadrada de 5 é igual a 2. Então, raiz quadrada de 5 elevado a 2 é igual a 5. E log de 1 na base 8 é igual a 0. Significa que 8 elevado a 0 é igual a 1, ok? Vejam um negócio. Que, de acordo com as restrições impostas, não estão definidos, por exemplo, log de menos 81 na base 3, log de 0 na base 10, log de 3 na base 0, log de 8 na base menos 2 e log de 6 na base 1. Quando a base do logaritmo por 10, podemos omiti-la, tá? Então, quando a base for 10, você pode omitir, você não precisa nem colocar, tá? Então, fica lá, log de 2 é logaritmo de 2 na base 10. Aos logaritmos de base 10, damos o nome de logaritmo decimais ou de Briggs, ok? Determine log de 120 na base 2 e log de 9 na base raiz quadrada de 3. Então, fica assim, ó. Representado por x, o valor procurado temos que log de 120 na base 2 é igual a x. 2 elevado a x igual a 128. Aquela coisa que eu falei para vocês de decompor, então você decompõe o 128, que dá 2 a sétima, então x igual a 7. Portanto, o log de 128 na base 2 é igual a 7. E aqui você tem o log de 9 na raiz quadrada de 3, mesma coisa você vai fazer. Você vai transformar isso, do jeito que nós fizemos lá, usamos todas as propriedades das potências para estar chegando nisso aqui. E chegamos que log de 9 na base raiz quadrada de 3 é igual a 4, ok, pessoal? Um exercício aí, sabe-se que log de 25 na base A é igual a 2. Calcule log de A. Eu vou dar um tempinho para vocês calcular e retornaremos dentro em breve, ok? Voltando aqui, nós temos aqui, o número A procurado deve ser positivo, é diferente de 1. 1 diferente de A maior que 0. Log de 25 na base A é igual a 2. Então, A ao quadrado é igual a 25. A mais ou menos é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. A é igual a mais ou menos 5. Logo, A igual a 5. O valor menos 5 não deve ser considerado, pois A maior que 0, ok? Calcule o número real A, sabendo que A é igual ao log de 1 milésimo na base 10 mais log de 1/16 na base 2. Então você tem aqui log de 1 milésimo na base 10 é igual a x. Implica que 10 elevado a x é igual a 1 milésimo. 10 a x é 10 a menos 3. Nós mudamos, colocamos potência de 10. Né? As bases estão igual, então você desprezou as bases, né? Desprezou as bases, ficou o que? X igual a menos 3. Log de 1/16 na base 2 é igual a y, né? Então 2 elevado a y é igual a 1 dividido por 2 a quarta. Aí você fez o que? Você subiu a potência e trocou o sinal do expoente. Então ficou 2 elevado a y igual a 2 a menos 4. Desprezou as bases que já estão iguais, né? Ficou o que? Y igual a menos 4. Portanto, log de A, né? Portanto, A igual a log de 1 milésimo na base 10 mais log de 1/16 na base 2, isso é igual a menos 3 mais menos 4, isso aí é igual a menos 7, ok? Mais um aí. Sabe-se que log de x na base 3 é igual a menos 2, calcule x. O número x deve ser positivo, x maior que 0, pela definição de logaritmo. Então, x é igual a 3 elevado a menos 2, x é igual a 1 nono, ok, gente? Aí fica uma dica de resolução, vocês têm que fazer assim, se vocês fizerem esse esqueminha aí, não tem como errar, tá? Então, o que acontece? O b vai empurrar o x, então fica b elevado a x igual ao n, tá? E aí, se você fizer um exemplo numérico, você fica o quê? 2 elevado a x igual a 16. Decompõe o 16 em fatores primos, então ficou 2 elevado a x igual a 2 a 4, x igual a 4. Isso é uma dica, tá? Mas esse esqueminha é válido. Usando a definição, calcule. Eu vou dar um tempinho para vocês calcular esses logaritmos aí e eu tornarei bem de breve com a resolução deles, tá? Voltando aqui, vocês podem ver que, olha, usou a definição e você tem a letra A, x igual a 3, letra B, x igual a 3 também, letra C, x igual a 4, letra D, x igual a menos 5, letra E, x igual a menos 2, ok? Mas se vocês usar a definiçãozinha, não tem nem como errar isso aí. É bem assim, fácil, tá?
Aí estão as outras respostas, tá? Vocês podem aí dar um pause no vídeo e ir fazendo, ver se vai bater os resultados, tá? Então é bem tranquilo isso aí, não tem como errar, tá certo? Então tá aí, ó, condições de existência do logaritmo. Então você tem log de n na base b igual a x. Então n tem que ser maior que zero, b maior que zero e b diferente de 1, tá? Essas são as condições. E aí vem, determina os valores de x para os quais existem. Então você tem lá log de x menos 3 na base 2. Como a base é 2 positivo e diferente de 1, devemos impor que x menos 3 maior que 0. Então x tem que ser maior que 3. Então, resposta, x pertence aos reais, tal que x maior que 3, ok? Mais uma aí, ó. Você tem lá, log de x ao quadrado menos 7x mais 10, na base 1/3, as condições de existência nos levam a impor que x ao quadrado menos 7x mais 10 tem que ser maior que 0. A maior que 0, então, vamos lá, feito a discriminante delta, tem que ser maior, deu 9, maior que 0. Então, x1 é igual a 5, x2 é igual a 2, tá? Estudo dos sinais, você tem lá 2 e o 5, você pode ver que aí é positivo, então as partes que tá pintada aí, e é bolinha sem pintar, ou seja, que intervalo aberto, né? Então, maior que 5 e maior que 2, ok? Dando a resposta, aí x pertence às reais, tal que 2 maior que x ou x maior que 5, tá? Tem gente que lê assim, x menor que 2 ou x maior que 5, ok? Propriedade dos logaritmos. Então você tem aqui, ó, log de a na base a igual a 1. Log de um número na mesma base, tá? A resposta será 1. Então você tem log de 3 na base 3 é 1. Propriedade 2. Log de a elevado a n na base b. O que acontece? O n vai para frente do log multiplicando, então ficou n vezes log de a na base b. O expoente de a vem na frente do logaritmo multiplicando, que foi o que eu falei lá. Então você tem aqui log de 9 na base 3, então é log de 3 ao cubo na base 3. Então 3 vezes log de 3 na base 3 é igual a 3 vezes 1, que é igual a 3. Por quê? Quando o log é igual à base, ele vale 1. Então, como está multiplicando, ficou 3 vezes igual a 3. Depois você tem aqui a terceira. Log, né, de n vezes a na base b é igual ao log de 1 sobre n, né, vezes log de a na base b. Um exemplo numérico foi aqui, ó, log de 3 na base 27, você vai decompor o 27, então ficou log de 3 na base 3 ao cubo, então que veio para cá 1/3, né? Então ficou log 1/3 vezes log de 3 na base 3, então é 1/3 vezes 1, que é igual a 1/3, ok? Então é só olhar essa propriedade aí e aplicar ela sempre que vocês verem logaritmo desse jeito aí, ok, gente? Quarta propriedade, então faz log de 1 na base b. Então log de 1 em qualquer base é igual a 0, ok? Então vamos lá. Vamos aos exemplos numéricos. Log 16 na base 8, mais log de 1 na base 5, menos log de 10. Você já sabe quando não tem a base, porque é base decimal. Então ficou lá, decompôs o 16, então ficou, e decompôs o 8. Então ficou log de 2 à quarta, na base 2 à terceira, mais, né, 0 menos 1. E aí quando você fez isso aqui, voltou lá 4/3, log de 2 na base 2, ele vai dar 1, então ficou mais 0 menos 1, 3/4 vezes 1, mais 0 menos 1, igual 1/3, né? Voltando aqui, quinta propriedade, você tem lá, quando se as bases forem iguais, cancela tudo e sobra só o C. Então vamos lá, fazendo isso aqui, o que aconteceu lá, um exemplo numérico? Você tinha 5 elevado a log de 3 na base 5, você cancelou tudo, sobrou o quê? O 3. Mesma coisa está com 25 lá, que vai sobrar o 9, ok? Mas vocês podem dar uma analisada aí e ver que é bem tranquilo essa explicação também.
Mais um exemplo aí, vocês estão olhando aí, ó, que dá igual a 10. Mais outro exemplo aqui, o B, também, para vocês estarem verificando. E tem mais outro exemplo aqui, ó, que eu explico aqui com as setas. Então, pausa o vídeo, dá uma olhada, troca os valores, refaça o exercício e vê se vocês chegam no resultado, tá certo, pessoal? Agora um exercício para vocês fazerem. Qual o valor de A, que é igual a log de 5 na base 5, mais log de 1 na base 3, menos log de 10. Então você tem as alternativas, eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e retornarem dentro em breve com a resolução, ok? Seguindo aqui, então vamos lá, vai. Você tem que A é igual a 5 na base 5, mais log de 1 na base 3, menos log de 10. Então aqui, quando o log é igual a base, isso é 1. O outro aqui, log de 1, qualquer base, ele é 0, menos 1, tá? Então isso aí, A igual a 0. Alternativa C, ok? Mais um para fazer. O valor correto da expressão E é igual a log de 8 na base 2, mais 1 milésimo dividido por 10.000, mais meio elevado a menos 3 é... Vou dar um tempinho para vocês resolver e voltaremos dentro em breve com a resolução. Veja aí como é que ficou, né? Log de 8 na base 2, mais 1 milésimo dividido por 10.000, mais meio elevado a menos 3. Feito as contas aí, E é igual a 11, esse monte de zero aí, 1. Então, resposta é a resposta B, alternativa B, ok? Mais um exercício para vocês aí. Os valores de x que satisfazem as condições de existência de um log de x ao quadrado menos 9 na base x menos 3 são. Então, você tem as alternativas, vou dar um tempinho para vocês resolverem e retornaremos dentro em breve. Feito aí, né? Primeiro nós colocamos condições de existência, que A tem que ser maior que 0 e B maior que 0 diferente de 1. Então nós fizemos esse cálculo aí e chegamos que a alternativa correta é a alternativa C. Ok, pessoal? Então, vocês viram aí que é bem tranquilo aí, tá? E vamos seguir para outra aula, ok? Então, pessoal, chegamos ao final dessa videoaula. Espero que tenha gostado, tá? Porque eu filmei